Hoje eu vou falar como organizar melhor seus estudos, como começar o semestre de forma mais organizada, porque é justamente isso que eu estou acabando de fazer. Hoje eu estou bem no começo do semestre, eu vou para o quinto semestre de psicologia e eu estava organizando minhas áreas, minhas matérias, mas eu chamo minhas matérias de área pelo método de organização que eu tenho utilizado. Eu vou te mostrar um pouco desse processo, como é que eu tenho feito também e como fazer uma organização que seja mais simples e que retome tempo pra gente e não que seja mais uma grande atividade que vá dificultar mais as coisas do que facilitar, como eu vejo em alguns métodos de organização e coisas que eu já testei. É, Às vezes organizações que são muito complexas assim, que não levam de fato a uma facilitação do acesso à informação necessariamente, mas criam várias camadas ali que dificultam tudo. E eu tenho feito um método que é baseado no método PARA do Thiago Forte para a organização especificamente, lembrando que a organização ela é parte de um grande sistema maior, né? Então simplesmente a organização por si só ela não é um fim, ela é apenas uma das etapas maiores ali dentro de processo que você envolve tanto a parte do estudo, tanto a parte da execução das atividades mesmo, né? Que você precisa executar no dia a dia, seja produzir coisas no sentido mais intelectual, mais manual, enfim, tudo isso envolve uma gestão de conhecimento pessoal mais ampla. E então eu queria começar falando justamente sobre essa questão da própria organização, qual que é a função dela e qual que é a função principalmente das áreas dentro da organização. Então, dentro do método PARA do Thiago Forte, ele vai colocar em quatro dimensões assim, né, da organização, que são os projetos, as áreas, os recursos e os arquivos. Então, as áreas, elas são aquelas responsabilidades mais a longo prazo. E por que eu gosto de classificar minhas matérias como áreas? Porque elas não... E a outra característica é que elas não têm um objetivo tão específico, né? Não tem uma delimitação tão clara de um objetivo muito concreto. Pode ser até concreto, na verdade, mas não tem um objetivo tão específico assim. E eu vejo muito que as matérias, apesar de elas terem um tempo delimitado, né, de ali 6 meses, 4 meses, enfim, no semestre, elas não têm um objetivo tão específico assim e elas englobam projetos, né? Então eu vou ter vários projetos dentro de uma área e por isso que apesar de não ser tão a longo prazo, como por exemplo eu tenho outras áreas que estão envolvidas com minha saúde, eu acho que é um bom exemplo que eu gosto de dar assim, que é algo que eu vou estar sempre cuidando, né? Eu vou estar sempre olhando para essa área de forma mais ampla e tendo pequenos projetos, entre aspas, ali, que vão me guiar a ter mais responsabilidade e compromisso com aquela área que eu mesmo não posso definir. Então não é algo tão taxado também. Acho que é uma das grandes vantagens de você não só ter as técnicas, né, do segundo cérebro, dos AutoCAD, de métodos de organização, mas ter os conceitos, ter aquilo que é o próprio conhecimento, assim, que fundamenta essa organização e até para você saber para onde é que você está indo, o que, é que você está buscando com algum método específico, você precisa saber de onde é que ele vem, o que, é que ele se propõe ali a fazer, porque senão você vai sair fazendo qualquer coisa a qualquer custo e pode mais se perder do que encontrar caminhos mais simples ali para sua rotina. Então, um desses princípios da própria organização é a disponibilidade das coisas e as áreas, elas são essas coisas maiores, mais amplas, que vão englobar tanto projetos, como eu falei, mas também os recursos. Então, os próprios recursos também estão envolvidos com as áreas. Eu gosto de fazer muito essa integração, para mim funciona bastante, né? Então, entender como uma matéria está envolvida com um aprendizado que eu já tive em outra matéria, ou então na minha própria vida mesmo, algum vídeo do TikTok, do Instagram que eu tenha visto e que tenha relação com aquilo, que eu posso dar um contexto ali para uma elaboração teórica, algo nesse sentido. Então essa integração entre recursos e áreas, projetos é muito boa e eu acho que elas se encontram dentro das áreas e aqui das matérias. Então a primeira coisa é ter esse entendimento das próprias áreas, que é uma coisa mais ampla, mais abrangente mesmo, e que ela vai englobar outras coisas e, consequentemente, também centralizar a informação e deixar de fato mais disponível, né? Então, no começo do semestre, a única coisa que tem são alguns
programas, né, os textos inicialmente. Então, você pode, por exemplo, lá na UFBA a gente tem... A gente fala onde é que eu estudo, mas enfim, eu acho que isso não é um grande problema. A gente tem um sistema, né, que engloba, geralmente os professores usam, nem todos, né? Alguns não têm tantos requintes tecnológicos, digamos assim, mas que vão englobar ali as matérias, os conteúdos programáticos. Então, meio que é o espaço, a atmosfera ali daquela disciplina, que são as áreas. Então, depois desse entendimento, elencar essas áreas, quais são as matérias, eu acho que é a coisa mais simples que tem, e a partir daí fazer uma organização que vá tanto ter o que são esses projetos, o que são esses recursos, esse conhecimento que pode apoiar desse entendimento mais a longo prazo, mas também nos próprios projetos mais práticos que você tem, né? Porque, enfim, prático pode ser, por exemplo, uma avaliação. Então, outra coisa que eu aprendi com o método PAR, que eu acho que para mim faz muito sentido, é nivelar as coisas com uma categoria só, sabe? Não obter tantas categorias assim em termos da organização, porque às vezes isso cria muitas camadas que tipo, dificultam o próprio entendimento e a própria disponibilidade da ação e do próprio recurso que você está precisando. Então, colocar uma prova no mesmo patamar de uma apresentação em grupo, digamos assim, facilita que aquilo esteja mais disponível e que eu também tenha a maior responsabilidade com relação àquilo, apoiado com o meu conhecimento, né? Porque o que eu estou aprendendo durante aquele percurso dentro dessa área, que aqui são as matérias. Então tem esse ponto assim, de entender que as áreas vão te facilitar na centralização das informações, que, enfim, vão te apoiar ao longo desse grande percurso. E aí, de forma mais prática, assim, né, como é que eu fiz para organizar de forma simples, ali em umas meia hora, 40 minutos, eu consegui organizar praticamente todas as matérias do semestre e até compartilhar isso também depois, que é o seguinte: a organização que eu estou utilizando, né, o princípio dela, assim, é que organiza as coisas conforme eu vá utilizar, né, conforme eu precise ali utilizar. Então, eu não... Por exemplo, uma coisa que eu fazia antes, mas eu acho que não faz tanto sentido mais fazer. Tipo assim, colocar todas as aulas do semestre, que já tem um cronograma dentro do meu Notion, sabe? Então, perder um grande tempo ali específico para isso, né? Prolongado, para colocar todas as aulas do semestre, sendo que não necessariamente eu estou usando aquelas aulas naquele momento. Então, eu investiria bastante tempo em algo que ainda nem está na minha rotina, não está tão prático assim, né? Então, por exemplo, as aulas, eu não vou organizar todas as aulas porque já existe uma organização. Se eu quiser ver quais são os temas das aulas, eu posso ir simplesmente no cronograma feito pelos professores e eu tenho a disponibilidade daquele arquivo dentro do meu sistema pessoal. Então, é também de aproveitar o trabalho, né? Seja o seu trabalho pessoal, seja o trabalho de outras pessoas, para facilitar na sua própria organização e naquilo que você está buscando. Então, por exemplo, isso ilustra que não precisa ter aquela organização completa de tudo que você está fazendo de uma vez só. Você pode se organizar ao longo do caminho com pequenos passos, mas pequenos passos efetivos. Então, por exemplo, todo dia que eu vou ter uma aula, isso entra na minha parte de captura, né, mais voltado para a parte externa ali, que eu chamo de biblioteca. Inclusive, eu acho que eu vou até mudar o nome para deixar uma coisa mais abrangente até para mim mesmo e para dialogar com outros conhecimentos que eu estou tendo, mais amplo. Estou pensando em colocar o nome de ecologia, porque, enfim, envolve o ambiente e coisas externas que eu tô envolvido também. Mas, então, nesse sentido, eu vou organizar cada aula enquanto eu tô tendo aquela aula, ou então enquanto eu vou precisar. E aí, por outro lado, o que eu fiz assim de organização mais densa e que também não foi tão custoso, digamos assim, foi tranquilo, né, nesse tempo de organização que eu falei inicialmente, foi organizar os textos, né? Porque os textos, sim, eu vou provavelmente ter uma disponibilidade maior em termos de
de antecedência, né? Eu preciso me preparar para as aulas para ter um maior proveito nas aulas. Eu acho que o Brasil fez gol, que o meu vizinho gritou aqui, o vizinho lá do outro prédio. Mas, então, os textos eu vou precisar, né? Então, de fato, eu preciso estar com eles mais à mão, e também eles são arquivos um pouco mais pesados, né? Pesados entre aspas, né? Porque, assim, a aula ainda não existe, sabe? Tipo, não tem o conteúdo da aula em si. O que eu vou extrair da aula é a partir do momento que eu estiver fazendo as minhas anotações. Então, para mim faz mais sentido fazer essa organização por essa demanda do que algo que ainda não existe. Como os textos já existem, estão à minha disposição, e algo que não demanda muito tempo, né? Tipo, ainda mais os professores que eu peguei esse semestre meio organizados. Então, eu só baixei todos os textos, coloquei no meu Drive, porque conforme eu vou... Mas é isso, eu só coloquei no Drive também, não fiz nada muito diferente além de colocar uma ordem ali dos textos, né? Com as numerações, bem simples também. Mas conforme eu vou lendo, eu vou importando isso para o meu Notion, que é de fato onde eu faço o processamento e onde eu atuo, né, com aquele texto. Então, mesmo que eu tenha organizado os textos, né, os arquivos ali, eu de fato vou organizar no meu sistema de organização pessoal, no Notion aqui, quando eu estiver utilizando. Então, é de acordo com a construção feita, né? Então, a organização que se constrói ao longo do tempo de forma simples e funcional te ajuda a ganhar mais tempo com a organização e ganhar valor conforme você se organiza, né? Então, é algo que é um pouco mais dinâmico, mas aí você tem uma base, e essa base aqui das matérias do começo do semestre são as próprias matérias, né? As próprias áreas também. Então, a partir delas, vão derivar projetos e os conteúdos. E aí já entro em uma outra coisa também que é importante para o começo do semestre, para você já ficar atento e entender qual que é a importância de você estar estudando determinado texto, determinado conteúdo, seja na sua faculdade, seja no... Voltando aqui, meu armazenamento acabou, eu gravo vídeos um pouco mais longos. Mas voltando, outra coisa importantíssima para o começo do semestre que eu organizei aqui, vou até mostrar aqui também. Eita! É organizar os projetos, né? Que você vai ter comprometimento mais a curto prazo, dentro daquele componente, dentro daquela matéria, dentro daquela área que você elegeu como responsabilidade, como importante para sua vida de estudos, sua vida pessoal nesse momento. Então, além dos conteúdos, né, que já estavam disponíveis e que, nesse caso específico para mim, eu testei, né, fazer isso, pegar todos os textos logo, deixar no Drive pelo menos, e os primeiros textos eu colocar linkado para o meu Notion. E outra coisa que seria até mais importante que isso, que é mais importante que isso na minha visão e na forma que eu tenho me organizado, é organizar os projetos, né? Então, o que você vai ter de responsabilidade mais a curto prazo e mais concreto, porque isso também vai guiar o seu próprio desempenho, né, naquela área. E aí, a depender daquilo que você está buscando de estudo, isso também é importante. O aprendizado é muito importante, para mim é a coisa mais importante que tem, você saber como descrever aquele fenômeno que você está agindo, saber fazer também coisas ali naquele sentido, seja no sentido mais cotidiano, seja no sentido um pouco mais de pesquisa, mais teórico, digamos assim, mas o resultado, as coisas concretas também são importantes, né? As coisas mensuráveis, digamos assim. Por exemplo, nota, né? É uma coisa que eu sinceramente eu acho que é importante, é muito importante mesmo, mas eu não sou a pessoa que gosta de ficar muito bitolado com notas, sabe? Apesar de, assim, ter notas boas ou razoavelmente boas, pra mim são boas. Enfim, talvez em comparação com, sei lá, não sejam as maiores, assim, mas, enfim, eu acho que pra mim são boas notas, representam aquilo que eu tenho conhecido. E é importante, por exemplo, alguns cursos exigem que você tenha boas notas para passar para um outro curso, por exemplo, o caso do bacharelado interdisciplinar. Então isso também é importante, né, o resultado da mensuração. E isso é fruto das suas ações, daquilo que você constrói. E
está intimamente ligado com os projetos. Então, a principal coisa depois de organizar esse ambiente, esse espaço que são as áreas, é organizar os próprios projetos. E eu vou mostrar aqui rapidinho que eu tenho um link, né, dentro da própria área para o projeto. Eu vou colocar também uma imagem aqui para ficar um pouco mais atrativo. Então, eu já tenho as avaliações aqui que estão disponíveis para mim, que já foram informadas. Eu já tenho organizado com a data, o objetivo, as principais instruções ali, porque esse semestre principalmente eu quero adotar uma abordagem um pouco mais direcionada assim, para os conceitos e como eu vou articular isso também ao longo do semestre. Eu tenho estudado bastante escrevendo coisas, isso facilita ter uma clareza também, uma organização, uma expressão daquilo, né, seja na escrita, numa apresentação, que é muito importante para a área de psicologia, principalmente na graduação. Então, os projetos são a principal parte assim, envolvida mais na questão do desempenho, algo mais a curto prazo, mais objetivo, digamos assim. Então, esses são os principais pontos assim para começar a organização dentro do seu semestre, dentro da sua pós, dentro daquilo que você esteja estudando em relação ao trabalho e à própria faculdade, a graduação, né, a profissão de forma geral. E aí, recapitulando aqui as ideias, é que você precisa de uma organização, preferencialmente, né, que te devolva tempo, que seja simples, que seja funcional para a sua rotina. Então, que você não precisa organizar tudo de uma vez, mas com pequenos passos que você vai adicionando ali dentro de uma base, né, que essas bases que eu estou chamando são as próprias áreas. Você vai tendo uma funcionalidade na organização e algo que é simples, né, que vai fluindo ali dentro da rotina, dentro das suas capturas e da sua organização e da sua expressão. E aí, para isso, para criar essa base, ter boas áreas, né, elencar as áreas que você está envolvido nesse momento, que não tem necessariamente um prazo específico, mas nenhum objetivo tão específico, mas tem uma responsabilidade concreta ali. E a partir disso você vê quais são os projetos mais concretos, mais a curto prazo que você precisa realizar para obter desempenho naquela área específica, né, nessa pequena corrida, digamos assim, e quais são os recursos que vão te apoiar nessa trajetória, né? Quais são os livros, os textos, os conceitos que você precisa para ter maior desempenho tanto na área como responsabilidade quanto nos projetos mais específicos e organizar por demanda. Eu acho que é uma coisa muito importante que você saia com esse vídeo aqui, que se você quer uma coisa que seja simples, uma organização que seja mais funcional, se organize conforme você está precisando, sabe? Com um pouco de antecedência, claro, e antecedência para as coisas mais importantes, que são os projetos. Então, cara, a antecedência das suas atividades vai estar intimamente ligada com a antecedência dos projetos, da qualidade que você está precisando. Então, você organizando isso, que são coisas um pouco maiores, aquilo que é cotidiano, aquilo que é mais ordinário também tende a ter uma organização. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só ficando com um fundo aqui do Notion. Vou colocar uma coisa um pouco mais visual aqui nos próximos. Por exemplo, aqui o meu AutoCAD está bem mais organizado, meio mais visível, na verdade, mais estético. Então espero que vocês tenham curtido, tenham bons insights aqui para você organizar pessoalmente. E até o próximo vídeo, que eu vou indicar aqui um outro vídeo sobre organização, para que você tenha uma visão um pouco mais ampla dessa parte da organização. Valeu!